Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos finalizar a 27ª semana, certo? Amanhã já começa outra semana de atividades. Então, nós estamos aqui na quarta-feira, dia 6 de outubro. Isso significa que é a nossa aula 5, com ciências no livro e língua portuguesa impressa. Bom, aqui no livro de vocês de ciências, nós temos a continuação, da atividade dos biomas, que vai falar um pouquinho sobre os manguezais e aquela parte que a gente estava vendo por último, ok? Então aqui tem duas fotografias que inclusive está lá no texto, tá? Qualquer coisa, volta lá no texto sobre o manguezal e dê uma lida novamente. Essas figuras inclusive estão lá. Então observando essas figuras, que você tem dois tipos de vegetação que nasce no mangue, naquela lama, uma lama grossa. Então uma lama que no caso é mais consistente, não é igual à terra normal que a gente mexe. Então, a planta ela precisa se adaptar nesses lugares, Ela precisa ter um jeito diferente dos outros lugares para poder sobreviver. Então, você vê aí, essa primeira imagem, a gente tem raízes quase que para fora, E ao mesmo tempo agarradas ao solo. Já na outra, nós vemos que tem as raízes de fora para dentro, de dentro para fora, quase saindo os pedacinhos ali, como se dentro da lama fosse muito fechado. Então, ali você não vê a quantidade de oxigênio entrar necessária para as plantas. Então, o que você pensa? Que elas vêm buscar esse oxigênio aqui fora, certo? E é uma adaptação dela, essa raiz acabar saindo assim para a parte do solo mesmo. Então, na letra A, você tem essa primeira pergunta aí. Como deve ser a água do manguezal? Doce ou salgada? Lembra quando lá no texto, você que leu o texto, prestou atenção no outro vídeo, que a professora explicou? Então, lá no texto e no vídeo eu falei que ali o manguezal, ele está na parte do litoral, certo? Do mar, da praia. Então, ele faz a divisão, onde começa o mar e onde termina a terra. Onde começa a terra e onde termina o mar, digamos assim. Então, ele é a divisão entre o mar e a parte terrestre. Então, nós temos ali o encontro da água dos rios, a água doce, com o encontro da água salgada naquele ponto ali, certo? De uma forma muito equilibrada. Então, como é que você imagina que deve ser a água de um manguezal? Se ali é a divisória entre o mar e a parte terrestre. É o local onde a água do mar encontra a água do rio. Então, você já imaginou como é que deve ser essa água? Ela deve ser um pouco misturada entre o doce e o salgado, Que existe até uma palavra que chama salobra, já ouviu falar? Que é quando nós temos essa mistura da água doce com a salgada, fica aquele gosto assim, meio salgado na água. Então, não chega a ser igual à água do mar, no caso. A letra B pede para você observar a primeira imagem, a letra A, E que mostra a adaptação das plantas do manguezais ao terreno em que vivem. Que adaptação é essa? Ela está falando o quê? Dessas raízes gigantes para fora aí, Quase assim que escorando, Para não cair. Por quê? Mas o terreno é totalmente lamacento mesmo, Então é difícil ali. Então você tem aí uma proteção, De uma estrutura para sustentar a planta, certo? E na letra B, a imagem B mostra raízes de plantas que crescem para fora do solo. Acabei de comentar, não foi? Por que isso é importante para a planta? Lá no texto, se você for lá no texto, tem a mesma figura com a legenda explicando isso. E é o que eu acabei de falar sobre a questão da oxigenação do solo, Porque o terreno do manguezal ele é lamacento, então ele não é areado. O que significa areado? Não tem como o oxigênio entrar muito dentro dele, certo? Igual ele consegue circular melhor num solo normal, que não seja lamacento, de barro mesmo, Igual ele ali, é como se fosse um terreno pantanoso, de pântano, Então, você sabe que o oxigênio não vai correr bem ali embaixo. Então, essa raiz vem para fora, praticamente para buscar oxigênio, Então, por isso é uma adaptação dela para sobreviver melhor, certo? Você lê a legenda lá do livro, do texto anterior, tá dizendo exatamente isso lá e nas explicações. A número 2 diz assim, comente a seguinte frase. Os manguezais produzem quase todo o alimento que o ser humano captura do mar. Lembra que no texto falava que como ele é a divisória entre o mar e a terrestre, ali naquele ponto muitos animais vão lá para se reproduzir. Aí se reproduz e depois
quando crescem um pouquinho, eles voltam para o seu habitat, ou marinho ou terrestre. Então, muitos animais, no caso marinho, se reproduzem ali para depois ir para o mar. Sabia disso? Então, ali é um local de reprodução. Isso é muito, muito importante. Então, aqui na próxima página você tem uma tirinha para ler, né? Aqui na minha também é embaçado, mas no seu livro ele está bem legível, tá? Então, nessa tirinha aí mostra, né, os caranguejos aí namorando na época de reprodução. E aí eles estão achando que não vai acontecer nada, aí vem um rapaz e pega eles e diz que adora a época da temporada de caranguejo. Certo. Letra A, o que seria a temporada de caranguejo? Lembra? Temporada de caranguejo nada mais é do que o período em que as pessoas podem coletar, né, o caranguejo sem problema, né, para consumir, né, esse animal sem problema de atrapalhar a reprodução. Então, a temporada de caranguejo ela não pode ser na época de reprodução dos animais, tá? Então, tem que ser em época diferente. Letra B. Imagine que essa temporada tivesse ocorrido em um manguezal, ou seja, essa da tirinha aí, ó. Você acha que a temporada teria ocorrido num período adequado se a preservação desse ecossistema fosse considerado? Por quê? Então, imagina que esse rapaz está pegando esse caranguejo e ele está dizendo que é temporada de caranguejo. Beleza, mas você viu que os caranguejos estavam namorando, então é época de reprodução. Eu posso ter temporada de caranguejo na época de reprodução? Temporada de coletar caranguejo na mesma época em que eles estão reproduzindo? Não, né? Com certeza não. A resposta com certeza é não, porque se eu coletar caranguejo na época que eles estão reproduzindo, não vai ter caranguejo depois. Eles não vão crescer o bastante para poder ter uma quantidade relevante para frente. Então eu estou coletando, esse rapaz aí no caso estaria coletando na época errada, né? Por conta da reprodução dos caranguejos. A número 4, ela fala sobre essa pintura aí que chama O Tempo e o Vento, do Glauco Rodrigues, de 1985. Ela retrata os pampas, né? O pampa, você vê os campos grandes, tá vendo? Ó? E aí, no caso, a gente vê a parte típica, né, do Rio Grande do Sul, aquele pessoal tomando chimarrão com as suas roupas típicas e tudo mais, certo? Então, aqui está pedindo para você, observe os gaúchos retratados na pintura e eles se dedicam à agricultura ou pecuária. O que observa aí na figura? Que tipo de atividade, porque nós sabemos, né, vimos no texto que o pampa é muito utilizado para atividades como agricultura e pecuária, criação de animais, né? Nessa figura, qual é o tipo de atividade que está mostrando para mim? É uma agricultura, é plantação, ou é uma pecuária, criação de animais? É para você responder isso aí, bem simples, né? E aqui termina essa parte, né? A próxima que a gente vai ver vai ser o bioma do Pantanal, que a gente vai começar a estudar, ok? Então, na atividade impressa da aula 5, em língua portuguesa, é bem simples, tá? Uma atividade bem simples. Qual é o sinal? Então, Garfield, né? Você conhece o personagem, o Garfield? Nosso gato aí, guloso, preguiçoso, mas também muito cheio de aventuras, né? Então, o gato está perguntando a ele, está com dúvida, qual é o sinal? Vamos ajudá-lo. Sinalize as frases e copia. Ou seja, você vai colocar o sinal, né, que pertence aí a essa frase, e depois vai copiá-la. Então, basicamente, você pode pintar, circular, o que você achar melhor aqui nessa frase. Por exemplo, essa primeira letra A, que dia lindo! Então, a pessoa está admirando o dia, certo? Ela não falou simplesmente que dia lindo, ela não afirmou, ela simplesmente, ela não ficou só na parte simples, ela está admirando. Quando eu estou admirando, eu uso o ponto final, eu uso exclamação, ou eu uso a interrogação. Eu uso a exclamação, porque aqui eu tenho um sentimento que é admiração. Então, quando eu tenho uma emoção sendo mostrada numa frase, então eu vou colocar a exclamação, certo? Então, você vai fazer isso que eu fiz. Ou você circula ou pinta o quadradinho que pertence à frase e coloca a pontuação certa lá. Depois, você vai vir aqui e escrever a frase, vai copiar esta frase, ok? Do mesmo jeito que eu fiz e expliquei, você vai fazer com as outras frases abaixo, tá bom? Ó, aqui, ó. Quando chegar no final, eu gostaria que vocês assistissem, tá? A este vídeo que está aqui abaixo, ó. Certo? Ele vai falar um pouquinho sobre as pontuações, como se fizesse uma revisãozinha sobre o assunto. Eu acho importante você assistir,
É sempre bom a gente estar vendo um pouco mais, mesmo que eu já tenha explicado em outras aulas, que você tenha lido, está fazendo exercício, mas o vídeo também ajuda a gente a poder reforçar o assunto, ok? Então você pegue, assista ao vídeo e depois de fazer a tarefa ou antes, como você preferir, mas não deixe de assistir, ok? Então por hoje é só.